Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai tratar das gônadas e dos produtos das gônadas e como eles influenciam o eixo reprodutivo, né? O eixo dos hormônios reprodutivos, que começa lá com GNRH vindo do hipotálamo, depois a hipófise produzindo FSH e LH, e aí as gônadas com seus esteroides, com seus produtos que geram uma série de modificações orgânicas. Então vamos começar olhando as gônadas aqui. As gônadas são as produtoras das células reprodutivas, né, dos espermatozoides, dos ócitos, que formam então o ovo. Então, a gente tem aqui vários organismos, gônadas de vários organismos aqui, esse monte de laranja aqui desse camarão, né, aqui ó, gônada de uma fêmea, gônada do macho. Então a gente tem em todos os organismos sem reprodução sexuada a gônada presente. Então, aqui nos vertebrados, as fêmeas bem ovadas, o macho, né, mais fininha a gônada, aqui o testículo do macho, né, e aqui o testículo do macho, e aqui o testículo de um lagarto. Bom, independente da gônada, né, o que determina a diferenciação sexual é, na verdade, o sexo genético. Então, o que é o sexo genético? É a combinação de cromossomos, de alelos, que vão conferir as modificações devido à expressão dos genes contidos nesses cromossomos. Então, independente da gente estar falando de qual tipo de variação genética a gente tem, né? Então, tem uma série de elementos de determinação do sexo genético. A gente pode ter os XY, XX, que é o caso dos mamíferos, o ZW e ZZ, no caso das aves. A gente tem até aqueles que têm grande impacto do ambiente, principalmente do componente térmico do ambiente, né, que vão interferir diretamente no sexo genético do organismo. Então, seja lá qual for a determinação do sexo genético, que é dado assim que tem a fecundação, a formação do zigoto, a gente vai ter a expressão de testículos ou a expressão de ovários, certo? E aí, então, esse testículo e esse ovário é o que a gente chama de sexo gonadal, é a gônada. Qual é a gônada do organismo? Ou ele tem um testículo ou ele tem um ovário. E aí, a formação do testículo e a formação do ovário, determinada pelo sexo genético, vai acontecer ao longo da embriogênese por causa da liberação de alguns hormônios. Então, já nesse momento, o sexo genético tem uma interferência grande, né? Então, no caso daqui da produção de testículos e ovários, o testículo ele precisa da presença da testosterona e do hormônio antimileriano. Tá? Então, o hormônio antimileriano, estando presente, ele faz com que a célula de Sertoli se multiplique e dê origem, né, à parte do testículo correspondente àquela parte mais externa, né, das células de Sertoli. Enquanto que as células de Leydig, elas desenvolvem baseada na presença de testosterona, que serão as células produtoras de testosterona mais tarde, tá? Mas a testosterona aqui começa a ser produzida e aí, então, a presença da testosterona tanto vai fazer maturação hipotalâmica nesses organismos, quanto fazer a manutenção da multiplicação celular, que vai dar origem à genital, né, ao sistema genital, que seria o sexo fenotípico. Mesma coisa para os ovários. Então, agora a gente não tem célula de Sertoli, não tem célula de Leydig, portanto, a gente não tem hormônio antimileriano sendo formado e nem testosterona. E aí é a ausência desses hormônios que faz com que o sexo fenotípico se desenvolva no sistema genital interno da fêmea, né? Então, o útero, o ovário, genital externa começam a se desenvolver a partir da ausência da testosterona e do hormônio antimileriano. Então, aqui nós temos sexo genético, sexo gonadal, se é testículo, se é ovário, o desenvolvimento deles intrauterino ou durante o desenvolvimento embrionário, dependendo do tipo de desenvolvimento do organismo, que vai gerar o sexo fenotípico. Tá? Bom, depois, mais tarde, né, os fatores, vários fatores ambientais, interferem para que o eixo comece a se tornar ativo. Então, o organismo no começo da vida, pós eclosão, pós-nascimento,
ele tem pequenos momentos de atividade hipotalâmica com secreção de GNRH sobre a pituitária, mas como a gônada não está ativa, ele não tem o desenvolvimento do comportamento e da resposta de maturidade sexual, tá? Mais tarde, quando o indivíduo entra na fase reprodutiva, várias teorias tentam entender por que, qual é o momento do início da vida reprodutiva, mas isso está envolvido tanto com fatores ambientais, como ciclo de claro-escuro, né, fotoperíodo tem uma grande interferência, expressão gênica por determinações ontogenéticas, estado nutricional, tamanho do corpo, vários elementos interferem aí no início do comportamento sexual e da vida sexual madura, né? Nessa vida sexual madura, o que acontece? A gente tem o hipotálamo que começa a ter os pulsos de GNRH. O GNRH, então, afeta a adenohipófise e a adenohipófise produz LH e FSH, que são hormônio luteinizante e folículo estimulante, e esses hormônios, então, interferem na atividade tanto do testículo quanto do ovário, das gônadas do indivíduo. E aí, então, as gônadas passam a produzir testosterona, estrógeno, progesterona, que fazem feedback negativo, tá? Então, se a gente levar em consideração os mamíferos e as aves, o eixo é praticamente igual a esse representado aqui. No entanto, outros organismos têm interferências mais fortes, não significa que aves e mamíferos não tenham, mas outros organismos têm interferência mais forte do eixo do estresse, então eu tenho que ter o eixo do estresse mais inibido para que o eixo reprodutivo se mantenha, né? De metabolismo, TSH, tireoide, além de GH e outros hormônios também que interferem na resposta reprodutiva. Bom, se a gente estiver tratando de mamíferos, a gente tem aqui na vida fetal, né, o indivíduo tem um pico aqui de atividade de LH-FSH que está relacionado com o GNRH hipotalâmico, né, então manutenção aí do desenvolvimento gonadal intrauterino. Depois, na infância, FSH e LH estão bem baixos e começam a crescer na fase de puberdade, determinados aí por teorias nutricionais, teorias ambientais, expressão gênica, e na vida reprodutiva adulta o indivíduo passa a ter picos, né, de atividade desses hormônios. Os machos não, mas as fêmeas mostram esses ciclos de atividade de LH e FSH, e na fase senil as fêmeas têm aumento aqui de FSH e LH, porque esse aumento devido à falta de produção de estrógeno e progesterona via gônadas, então não tem mais o feedback negativo para a hipófise e, portanto, a hipófise fica super estimulada. E os machos também, né? Então aqui menopausa e andropausa se sustentam, embora de forma diferente. Como que acontece a maturidade, né? O que são os elementos que marcam a maturidade sexual, que a gente chama de puberdade na espécie humana, né? Então são as ações das gonadotrofinas, GNRH, LH e FSH são os principais elementos envolvidos aí. Então esses picos determinados pelas teorias que a gente vinha falando aqui, né, nutricional, ambiental, genética, causam nos machos a proliferação das células de Leydig, que começam lá a produzir testosterona, então começa a ter picos de testosterona. Essa testosterona leva ao crescimento testicular, crescimento de órgãos acessórios, né, então vesícula seminal, próstata, crescimento também do pênis e espermatogênese, marcada em todos os organismos, todos os vertebrados. Na espécie humana, a gente ainda tem fechamento de epífises, na espécie humana e várias outras, né, vários outros mamíferos têm isso também. Na espécie humana, marcada por pelos pubianos e axilares e a mudança no padrão de voz. As fêmeas são marcadas aqui pelos picos de GNRH, LH e FSH que sensibilizam a granulosa. Então, no ovário, a parte das células da granulosa, mais internas, fazem o início da maturação dos ovócitos. Então, agora a gente começa a ter os ciclos ovulatórios, né? Então, a granulosa produzindo uma grande quantidade de estrógeno faz com que o crescimento ovariano aconteça, começa a ter a adrenarca também. O que é a adrenarca? É o início da secreção de testosterona pela adrenal, né, concomitante com uma quantidade de estrógeno grande aqui. E aí, marcado o crescimento mamário, principalmente nas fêmeas humanas,
a menarca, que é a primeira menstruação, e aí é o ciclo menstrual dos primatas, fechamento das epífises e os pelos pubianos e axilares, também marcado aqui pela adrenarca. Tá? Então, o eixo que mantém o funcionamento na idade madura, na idade reprodutiva, nas fêmeas é marcado por GNRH do hipotálamo, FSH e LH da adenipófise, que estimulam ovários, a gônada da fêmea, a produzir estrógeno. Estrógeno faz feedback positivo numa parte do ciclo, aumentando a secreção de LH e FSH, enquanto que progesterona faz o feedback negativo. E aí a gente vai tratar dos ciclos reprodutivos daqui a pouco. E nos machos, GNRH também hipotalâmico, FSH e LH adenipofisários, que estimulam aqui as gônadas a produzir testosterona e também espermatozoide, e a testosterona faz o feedback negativo lá para cima.